tudo bem? Meu nome é Arthur Souza Oliveira, tenho 24 anos de idade, falando desse canal aqui sobre produtividade, performance, disciplina, tudo para alcançar o máximo de você. E eu tô querendo abrir tópicos mais específicos, como por exemplo saúde, saúde mental, saúde da pele, do rosto, do corpo, dentre outras coisas, como exercício, mais estudos para vocês aqui, que eu acho que isso é um assunto que devia ser mais frequente na vida principalmente do brasileiro, de maneira geral, o brasileiro é um pouco desgastado em relação a isso. E além disso, não é questão do brasileiro ser desgastado, é questão do brasileiro ser ignorante em relação a isso. Ele acha que por você querer essas coisas, por você querer ganhar um salário melhor, ter uma vida melhor, um carro melhor, uma perspectiva de vida melhor ou diferente, ele acha que você quer ser melhor que ele. E eu tô aqui pra, dentro dos meus vídeos, mudar um pouco a mentalidade de algumas pessoas que acham que as coisas são do jeito dela e normalmente não são. Beleza? E eu queria elencar aqui 6 tópicos, como vocês viram na thumbnail. Eu coloquei várias ícones, né, que chamam a atenção, mas eu queria falar sobre um assunto foda em relação à produtividade e em relação a hábito também, produtividade, hábito, em relação a desgaste, você conseguir chegar onde você quer sem desgastar com muita frequência. Você vai se desgastar, mas a gente tenta aqui fazer com que você não se perca no caminho, tá? Que o cansaço vai pegar você e quando ele pegar você, é aquela decisão e aquela mensagem que vai estar lá na sua cabeça falando assim: e aí? Vou parar ou vou continuar? Essa é a questão, beleza? E eu vou começar pelo primeiro item aqui com vocês, para não dar o vídeo ficar muito extenso. A gente primeiro entra no primeiro tópico, que chama armadilha do tudo ou nada. Esse método é método Kaizen, acho que é assim que fala. Eu não sabia desse método, eu fui pesquisando, estudando. Sempre que eu trago assim, um vídeo para vocês, eu sempre procuro embasamentos científicos e livros e pessoas que falam sobre isso, para justamente eu não ficar falando balela aqui para vocês. Apesar de eu já estar colocando, né? Como é que fala o passado do verbo estar? Verbo ser, na verdade. Eu estarei ou estava colocando isso já na minha rotina. Eu não sabia de método nenhum, só colocava, achava interessante, melhorava minha performance. E eu ia colocando e ajustando. Aí depois descobri que tem métodos que pessoas colocam isso. E então, se você falar, Arthur, esse é o método Kaizen, sim, eu sei disso. Armadilha do tudo ou nada significa o quê? Não tenta fazer a mudança em 24 horas na sua vida. Tem gente que faz isso. Eu já fui esse cara que faz isso, tá? E falei muito por quê? Porque é sobrecarga demais do seu cérebro, meu querido. É a mesma coisa do cara que tu tá em dieta restritiva, querendo perder peso, e você corta o açúcar absoluto. Tipo assim, absoluto mesmo que eu falo. Mano, isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Você vai cortar o açúcar, mas você vai ter que manter o açúcar ali, um pouco. Por quê? Porque não tem como, cara. Tipo assim, não tem como. Você vai ficar estressado, você vai se desgastar, se você trabalha com o público, você vai tratar mal as pessoas. Por quê? Porque não é nem porque você é uma pessoa escrota, mas é porque o seu cérebro está ríspido. Ele está vivendo um nível de estresse muito alto. E além disso, o seu cérebro não se adaptou. Ele não se adaptou à dieta. Ele vai se adaptar a viver sem açúcar. Entendeu? Então, quando eu comecei a fazer dieta já não sei quantas vezes já, porque sempre eu procuro um objetivo diferente, né? Às vezes eu procuro só bike, aí eu faço a dieta pra bike, às vezes eu procuro só corrida, faço dieta pra corrida. Mas sempre que eu começo uma dieta, eu sempre começo com 2 coisas: beber muita água, que é 4 litros, que é mais ou menos que eu bebo, e tirar o açúcar lentamente do meu corpo. Só isso, eu já perco 3 quilos. Só nessa brincadeira. Por quê? Porque eu tirei o açúcar aos poucos. Quando eu for entrar no processo de dieta, ficar sem o açúcar já foi. Pra mim já não é uma coisa que é tão importante. Por quê? Porque eu já tirei no início, meu corpo já se adaptou. Beber água é uma coisa tão simples, só que as pessoas não fazem. Uma coisa tão simples que é você beber água tantas vezes por dia, beber 4 litros de água por dia. Tipo assim, isso é tão absurdamente fácil que ninguém faz. Tipo assim, e como eu fiz isso? Colocando aparente a água pra me ver. Tipo, eu acordava, eu colocava água em cima da geladeira. A geladeira tá aqui, mais ou menos. Eu colocava aqui em cima da minha geladeira, porque quando eu acordasse, eu já olhava pro litro de água e bebia. Quando eu fosse estudar, eu colocava assim na minha mesa, do lado direito. Porque quando eu estivesse mexendo no mouse, eu via água e bebia. Então eu conseguia bater a minha água muito fácil, por conta disso. E hoje virou um hábito. Tipo assim, eu acordo já é direto. Água, tem que beber água. Antes de comer, beber qualquer coisa, com exceção de água, eu vou logo procurar minha água. Então, essa armadilha de tipo, você fazer a mudança do dia pra noite vai causar um desgaste em você. Tem gente que quer ler, escrever, estudar, fazer dieta, tipo, correr, tudo no mesmo dia. Você não vai sustentar isso. Não porque você é fraco, mas é porque você não entendeu ainda o jogo. Comece fazendo uma coisa leve. Tem gente que quer ler um livro todo em um dia. Cara, se você nunca leu, não faz sentido isso.
Aprenda a ler uma página. Lê uma página. Lê uma página e pronto. Acabou. Arthur, lê uma página. O que é que eu sei dessa página? Você faz aquele processo de auto-revisão que eu já falei aqui. E você... entendi. Falei sobre isso, isso, isso. Pronto, cara. É isso. Fechou o livro. Acabou. Só de você ter cumprido, ler uma página, que você se prometeu a cumprir a ler uma página, você já é um guerreiro. E não ache pouco. Não ache pouco ler uma página. Porque você tá começando, cara. Entenda isso. Você tá começando. Ler uma página já tá em cima de pessoas que nem leem. Você só lê uma página. Já tá em cima de pessoas, de brasileiros que nem leem. Entendeu? Ir pra academia. Tem gente que quer ir pra academia todo dia, todo dia. Mano, começa aí um dia. Amanhã eu não vou fazer outra coisa. Vai na quarta. Segunda-feira isso, né? Você foi na segunda, na terça não foi. Na quarta vai. Aí vai lá, sei lá, na quinta. Na sexta não vai. Tenta manter um ritmo. Vou 3 vezes na semana. Eu me comprometo em ir 3 vezes na semana pra academia. É isso, acabou. Entendeu? Na semana faz um cardio ou outra coisa do tipo. Mas eu quero deixar aqui pra vocês que pra ser uma pessoa extraordinária, você não precisa de grandes feitos na vida. Tenta fazer as coisas aos poucos. Alimentação. Tem gente que quer do dia pra noite cortar tudo. Não, cara. Começa. Acordou? Em vez de usar manteiga, ou em vez de usar azeite não, óleo, né? Pra fritar um ovo, cozinha um ovo. Usa um azeite. Ou então, pega uma aderente. Eu tenho uma aderente aqui, muito boa. Você pode fritar sem óleo. Então você frita sem óleo. Frita um ovo. Vai comer um pão, não come pão de francês. Tem glúten pra porra. Incha. Pega um integral. Começa aos poucos. Entendeu? Nada de extravagância. Eu vou cortar, exagerar a vida. Começa aos poucos. Você vai conseguir. A gente vai pro segundo tópico agora, tá? Entramos no segundo tópico que fala sobre 1%. Que acho que você já ouviu. As pessoas falam de 1%. Você evolui 1%. E o que consiste? 1%, né, o segredo, 1% e não, de melhoria e não uma revolução por si só, como já embasei no tópico 1. E aí, tem um método japonês, né, método Kaizen, que essa melhora contínua, cara, tipo assim, de construção. Japonês, e me lembra, que eu vou falar pra vocês agora, da Segunda Guerra Mundial. Lembra Hiroshima e Nagasaki? Aquelas 2 bombas nucleares lá de Estados Unidos lançou em Hiroshima e Nagasaki? Acho que foi 1940, acho que foi 1945 a 46, quase finalzinho do ano de 45. E aí você fala, cara, ficaram arrasados, milhões de pessoas morreram, a cidade foi destruída, basicamente o Japão é bem pequeno, então foi destruído quase tudo. E estava em total, assim, em situação crítica. De tudo, de construção, de psicólogo de pessoas, déficit de pessoas que morreram, pessoas que sobreviveram, mas teve os descendentes com doença, por conta da bomba, radioatividade muito intensa. Aí eu estou indo pro Japão. Pra você ter noção do que eu tô falando, entendeu? E aí tem esse método deles, de tipo assim, evolução. Não uma coisa exorbitante, entendeu? Então, até em entrevista também o Cristiano Ronaldo fala sobre isso, né? De tipo assim, não seja que nem eu, não seja o Cristiano Ronaldo. Ele falou assim, é só você dar 10% de si todo dia. 10%, 15%, se você consegue mais, vai dar 20% de si. Não seja o Cristiano Ronaldo, não dê 100% todos os dias de si. Não vá dormir em um nível de exaustão absurdo. Por quê? Porque você tá começando agora. Se você consegue manter esse ritmo, tudo bem. Mas entenda que eu tô falando aqui, aquele tipo assim, você comprometeu a fazer uma coisa e você continua fazendo aquilo. Você continua. Aí você, Arthur, que tá muito fácil já. Aí você vai lá e aumenta um pouco o nível. Dificuldade é você, de novo. E eu vou citar um exemplo, que eu acho que é foda. Na época eu tava fazendo assim que eu entendi que pra passar no vestibular você tem que fazer muitas questões. Mas muitas questões mesmo. E eu entendi isso. Só que aí no segundo ano, quando eu reprovei no primeiro, segundo ano eu entendi outra coisa. Muitas questões. E questões difíceis. E aí eu quase pego a vaga de medicina. Quase. Aí no terceiro ano eu já entendi outro jogo. Muitas questões difíceis. Com qualidade. Entendeu? A chave. Então, observa que foi tipo um processozinho, né? Um negócio, 1%, aquele 1% foi melhorando até chegar nesse nível. E aí chegou num ponto que eu fazia 50 questões, todas difíceis, com um nível de qualidade excelente. Ao ponto de eu chegar numa prova e fazer uma questão que todo mundo termina a base e eu achava super tranquilo. Por quê? Porque eu estava acostumado a fazer uma questão com um nível de complexidade grande, com qualidade e sem terminar a base, filho. Diferente do Arthur do primeiro ano, que fazia 200 questões, mas eram todas questões fáceis. Tinha ali 20 questões médias. Então, observa o nível que eu tô falando aqui pra você. Esses degrauzinhos, tá? Que vai juntando, pra você chegar nesse nível que eu te falei, que é um nível de excelência absurdo. E aí você fala, Arthur, eu vou treinar todo dia. Você treina todo dia. Aí você chega, Arthur, tô comendo bem todo dia. Beleza. Arthur, tô dormindo legal todo dia. Aí você chega no nível que você já começa a achar confortável isso, aí você aumenta mais a régua. Por quê? Porque você já ficou confortável, pra você tranquilo. Qual é a régua? Treinar pesado, aumentar a carga.
Arthur, tô treinando pesado, acho que dá pra me encaixar uma arte marcial, se você tem tempo. Obviamente, tô falando aqui da pessoa que tem tempo, né? Eu, por exemplo, cara, eu tenho que escolher se eu vou lutar ou pra academia. Então, difícil, porque eu luto jiu-jitsu, então eu tenho que escolher se eu vou pra academia, se eu vou lutar. Então eu acabo indo pra academia, porque eu não gosto de sentir muito magro, então eu gosto de ir pra academia, me sinto melhor. E observa que é tipo um processo. Aí eu já tô pegando carga pesada e já tô no nível de restrição alimentar muito boa, ao ponto de eu conseguir controlar. Por quê? Porque foi uma estrutura, uma base de 1% todo dia pra fazer isso. Eu não cheguei do nível para a noite, vou cortar tudo e pronto. E aí eu falei, pô, esse mês eu vou comprar tal coisa. Isso até nas finanças, cara. Eu falei, pô, o meu último fone que tinha queimado, que é o da JBL. Cara, eu tô com o da JBL, vai fazer 6 anos, da JBL mesmo, original. Falei, cara, aí queimou esse ano o meu da JBL. Falei, pô, eu preciso de um fone. Aí eu falei, não posso comprar agora. E eu me organizei financeiramente pra poder comprar esse fone, porque ele, ao mesmo tempo que é um fone, é um microfone. Então eu falei, pô, eu preciso de um fone, porque eu trabalho com isso, com audiovisual, então eu preciso de um fone bom, não por estética, mas que eu preciso. E eu falei, pô, vou me organizar, porque quando for no mês de março, eu já compro um fone pra mim, que esse fone aqui é caro, que é da Apple. Aí eu falei, pô, vou me organizar, fui organizando, juntando dinheiro. Tipo assim, talvez foi um processo, eu não cheguei com um monte de dinheiro e gastei tudo num fone. Foi um processo, por quê? Porque eu tô meio de mudança, eu preciso comprar coisas dentro da minha casa, preciso comprar alimento, preciso pagar um plano que eu uso de internet, eu preciso comprar meus medicamentos, que eu falei pra vocês que eu não posso ficar sem. Ventilador, porque aqui tem muito mosquito. Então, tipo assim, eu não posso, tem coisas que eu não posso abrir mão pra comprar um fone, entendeu? Então, mas observe que foi esse contínuo. Aí, pô, consegui. Já comprei o fone. Entendeu? Então, tipo assim, é esse negócio de a melhoria de 1%, não uma revolução absurda. Tá bom? E aí a gente vai pro quarto. E aí esse assunto aqui, que eu acho foda, que é uma das coisas mais, cara, a mais absurda. Se for botar, um dos meus favoritos é esse aqui, que é empilhamento de hábitos, que eu estudei, eu vi no livro do Hábitos Atômicos, do James Clear. Tá aparecendo pra vocês o livro. Esse livro é fenomenal, fenomenal. Você entender esse livro, você entende as coisas, você entende por que determinadas coisas eu tenho que fazer e outras não. Porque tem coisas que eu tenho a abdicação e tem outras que eu não tenho. E esse livro é uma ponta-chave de empilhamento de hábitos, que eu acho uma coisa incrível, eu uso no meu dia a dia. Que chama, acho que em inglês é Habit Stinking, alguma coisa assim em inglês. Significa o quê? Você já tem um hábito, e ele é bom. E eu pego esse hábito e puxo para outro hábito. Não exorbitantemente grande, mas um hábito que você consegue fazer. Tipo, Arthur, acordei e tomei café. Acho que eu vou ler 5 minutinhos de página aqui de livro. É isso. Eu não leio. Arthur, tomei café agora. Acho que eu vou ler 5 minutinhos. Só de bobeira, de boa. Você lê 5 minutos. Caraca, você fica, porra, foda. Arthur, acordei agora. Cara, vou tomar um banho de água fria. Ou, Arthur, acordei agora, tomei café, como eu tô com o corpo quente, eu acho que dá pra me tomar um banho, ou então fazer uma flexão. Fazer essa flexão aqui, isso é de boa. Observa que é uma coisa simples. Tipo assim, não é uma coisa que exige um mental exorbitantemente. Eu não tô falando pra você acordar e tomar café e fazer um cálculo de matemática absurdo. Tô falando pra você fazer uma coisa simples, que é ler 5 minutos de página. E aí? Falando pra você tomar um café, Arthur, acordei agora, tomei um cafezinho puro, acho que eu vou escrever umas ideias que eu tô na minha cabeça, eu vou escrever no papel branco. Você não tá perdendo nada, filho, com isso. Você não tá gastando mental, você só tá escrevendo o que tá aqui, ó. Você nem tá pensando, você tá só escrevendo. E tipo assim, eu tô falando disso, tomar café, porque é um horário que eu sou mais produtivo. Mas pode ser o seu, tipo, pode ser à tarde. Arthur, comi agora, sei lá, acho que vou, não sei, fazer um alongamento. Ou, Arthur, acho que vou fazer flexão. Arthur, não sei, eu acho que eu vou, sei lá, eu vou pedir pro ChatGPT como é que eu posso aumentar a performance do meu estudo. Ou vou ver um vídeo, Arthur, tipo, que eu fazia muito, é preciso você ver. Que na época que eu estava pro concurso militar, exigia inglês. E eu era horrível em inglês. Horrível, agora que eu tô melhor, mas era horrível em inglês. O que eu fazia? Eu fazia o Anki ou o Duolingo. Então quando eu terminar de almoçar, como eu não como muito pesado, por quê? Porque se eu comer muito, eu tenho carboidrato no estômago. Se eu tenho muito carboidrato no estômago, eu preciso quebrar esse carboidrato, preciso de muita enzima e muito fluxo sanguíneo, que sai do meu cérebro e vai pro meu intestino. E eu não quero que isso aconteça. Por quê? Porque eu preciso do meu cérebro funcionando perfeitamente. Comia pouco, comia muita salada, fazia digestão, ficava saciado por causa da salada, bebia muita água por conta da salada, porque retém muito líquido. E o que acontecia? Quando terminava, demorava pouco assim, uns 5 minutinhos, dava uma pausa ali e tal, pra fazer só digestão, eu fazia Duolingo, cara. Por quê? Duolingo é muito simples, é um joguinho, você faz de inglês, ou Anki, um dos dois. Quando eu tava muito inspirado, eu fazia o Anki. Normalmente eu fazia o Anki, por quê? Porque eu percebia a performance maior no Anki do que no Duolingo. No Duolingo as palavras se repetem muito e, tipo, é palavra básica. Já no Anki não, como eu baixava flashcards do próprio Anki, eu conseguia aprender melhor.
conta disso, porque eu tava ali em contato com palavras mais difíceis que poderiam cair no texto dissertativo que eu podia tirar para poder responder uma questão em inglês, entendeu? Então era isso que eu fazia, cara, eu fazia muito isso, muito isso. Fazia na academia, quando de uma série para outra, eu ia pro Anki, mas não era inglês, era outras matérias, eu fazia revisão. Tudo isso pra otimizar meu tempo, cara. E tipo assim, tá vendo que é um empilhamento de hábitos? Eu tô empilhando uma coisa que eu já faço, que é o quê? Academia, e eu tô empilhando junto com outro hábito, que é o quê? Anki. Que é uma coisa, assim, vai gastar um pouco do mental, né? Você vai perceber. Mas não é uma coisa muito exorbitante, vai gastar um pouco do mental. O certo aqui é você fazer uma coisa que não tem um peso muito cognitivo e físico muito grande. Justamente pra você ter aquele hábito, sabe? Aquela coisa saudável. E aí a gente vai entrar no quinto tópico que eu quero falar desse vídeo aqui. O quinto, eu não faço. Mas por que eu tô falando aqui? Porque tem pessoas que fazem. E eu já vi pessoas que fazem e funciona super bem pra elas. Pra mim, não funciona. Eu não sou esse cara. Eu já falei aqui sobre sobrecarga mental, de você ter ideias e colocar essas ideias no papel. Eu sou a favor disso, inclusive eu faço. Mas eu não sou o cara a favor de você riscar um X na prancheta dizendo que concluiu uma coisa. Eu não sou muito fã disso. Por quê? Porque eu não vejo nada de relevante. Eu não libero dopaminas incrivelmente satisfatórias. E eu acho mais perda de tempo pra mim do que evolução. Mas se você faz e dá certo, pelo amor de Deus, continue. Por quê? Porque cada um tem sua individualidade, cara. Testa aí se você consegue fazer isso. Que é o quê? Você tem um calendário, ou você tem um Notions, ou você tem deixa eu ver se eu lembro de outro aqui. Google, agenda do Google. E, tipo, marcar um X. Eu corri 10 minutinhos hoje, marcar um X. Se você consegue fazer isso, se você tem um físico também, tem gente que faz físico. Tudo bem, cara. Eu não sou o cara que faz isso. Eu sou o cara que eu faço revisão mental todos os dias. O que eu fiz hoje? Fiz isso. Concluí meu objetivo, faltou algum? Faltou isso. Amanhã. Ou agora, se der tempo, eu faço. Se não, eu faço amanhã. É isso. Eu não sou um cara que vou... Talvez um dia eu tente fazer isso de novo, para ver se eu consigo, realmente esforçando muito fazer para virar um hábito. Mas hoje, atualmente, eu não faço isso. Não porque é ruim, não porque, sei lá, não funciona, mas é porque eu não vejo pra mim sentido agora. Eu prefiro revisar mentalmente o que eu tô fazendo. Mas aí que tá. Se pra você funciona, e eu falo isso porque eu já vi pessoas que vai lá, tem uma agenda só pra isso. Ela fala assim, treinei, bota 10 minutos, treino. Aí a pessoa marca o que ela escreveu é o que ela fez. É isso. Aí ela bota assim, treino 10 minutos. Aí, se ela escreveu na folha é porque ela fez. Ela não precisa nem botar um X. Tem uns que não, bota um quadradinho e fala assim, hoje treinar 10 minutos, ou ler 5 páginas e vai botando, aí vai marcando um X. Se você consegue fazer isso e dá certo, perfeito. Você consegue ficar satisfatório vendo uma prancheta marcando, perfeito. Eu não sou esse cara, sou o cara da obsessão. Se eu não conseguir uma coisa hoje, eu conseguir amanhã. E eu sou assim. Eu não sou o cara que fica na prancheta e tal. Eu resolvi citar esse tópico porque tem pessoas que fazem e funciona. Pra mim eu não vejo muita diferença, então eu não faço, tá? E eu vou pro sexto tópico, que é a regra-chave do ouro, que a gente finaliza o vídeo aqui por aqui. E aí esse aqui que eu vou falar agora, eu vi no livro O Poder do Hábito. E vi no Hábito Atômico também, do James Clear. O Poder do Hábito eu vi mais forte isso. Por quê? Porque o que ele vai falar aqui, que eu tô colocando aqui, que é o sexto tópico, é uma regra de ouro que fala o quê? Que se você passar 2 dias sem fazer uma atividade que você tá construindo como hábito, automaticamente o seu cérebro ele começa a deletar aquela função. E isso é testável, eu testei, então eu tô falando aqui com muita propriedade. Por quê? Porque é verdade, cara. Se você tá ali, por exemplo, você tá bebendo água todo dia. Se você esquecer um dia de beber água, seu cérebro ainda vai querer beber água. Porque tá no consciente dele que você tá bebendo água todo dia. No outro dia ele vai te cobrar, vamos beber água? Se você rejeitar e continuar não bebendo água, ou bebendo pouco, no outro dia seu cérebro não te lembra mais, porque ele já entendeu que você não quer. Ele entendeu que aquilo é pra tirar de lado. Como ele tá te alertando, ele tá gastando energia pra te alertar. Se ele tá gastando energia pra te alertar e você não tá dando nem atenção, então ele vai falar, isso não é importante. Por quê? Porque eu tô gastando energia, tô querendo chamar a atenção dele pra beber água, ele não quer. Tá vendo que isso tudo é gasto de energia? Se ele observa que tu não quer, ele tá gastando energia. Aí ele vai tentar de novo, tá gastando mais energia. Aí ele fala, pô, ele não quer, então eu não vou parar de gastar energia com isso, então eu vou fazer outra coisa. Aí ele para e vai fazer outra coisa, que você colocou como prioridade no seu cérebro. Tudo isso é fato. Você coloca isso, eu tô falando de água aqui, mas pode ser qualquer coisa. Academia é a mesma coisa. Não vou treinar hoje porque tá chovendo. Beleza, um dia, tudo bem. Mas outro dia, se você falhar, não vou treinar hoje porque meu cachorro morreu, não vou treinar hoje, não tô aberto. Pode ter certeza que no terceiro dia o seu cérebro não quer mais treinar, ele vai odiar treinar, e se você for pra academia ele vai ficar muito bolado. Por quê? Porque ele te alertou, e agora você tá alertando ele. Então você tá fazendo com que ele gaste energia pra fazer uma coisa que você antes disse que não ia fazer. Tá vendo a loucura que é isso? Por isso que eu te falo, cara, isso é uma linha, imagina o neurônio tudo alinhado, Como eles estão tudo alinhados, é como se estivesse tudo conectado numa coisa só, uma corrente só. Se eu vou lá e quebro essa corrente, imagina o esforço mental, físico, de alimento, comida, suplemento que eu vou ter que fazer para pegar um neurônio e colocar de novo no lugar. O que eu tô falando aqui é só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Tudo que vocês vão fazer, falar mal de uma pessoa, criticar,
Fala palavras que não vão a lugar nenhum, palavras em vão, aleatórias. Tudo isso é gasto de energia. O que eu tô fazendo aqui agora tá gastando energia minha, mental, física, muscular, que eu tô movimentando meu maxilar. Tudo, meus braços estão gastando energia. Tudo isso aqui é gasto de energia. E o seu cérebro te cobra por isso. E aí, depois eu vou falar em outros vídeos, que é a parte de alimentação, saúde física, mental, porque tudo isso é cobrado, cara. Tudo, nada é por em vão. Seu corpo não respira por em vão, ele não raciocina por em vão. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma moeda, tudo tem um preço, tá bom? O que eu falei aqui vale tanto para hábitos, maus hábitos, quanto para bons hábitos. Só que maus hábitos fixa melhor, por quê? Porque libera muita dopamina, mais do que bons hábitos. E aí, eu não sei se você já viu pessoas falando que o sucesso libera uma quantidade exorbitantemente grande de dopamina. Sim, libera. Confiança também. Se você um dia vê um cara confiante passando na rua, você sabe quando o cara é confiante. Você sabe. Igual eu tô transmitindo esse vídeo aqui. Tô transmitindo pra você confiança. Por quê? Porque eu sei o que eu tô falando. E eu sei tão bem o que eu tô falando, porque eu tô tão relaxado. E você tá se sentindo relaxado assistindo esse vídeo. Porque você tá falando, cara, esse cara é verdade. Ele tá falando, porque ele tá falando, eu tô sentindo confiança. Por quê? Porque eu tenho autoridade pra falar. O cara confiante, ele libera grande quantidade de dopamina. Ele exala dopamina ao seu lado, ao seu redor. Se o cara se cuida, corta o cabelo, tem uma postura bonita, o cara se veste bem, ele exala confiança. E confiança libera uma quantidade exorbitantemente grande de dopamina, assim como sucesso. Ter sucesso, fazer sucesso todos os dias, fazer com que as pessoas entendam que você está tendo sucesso, libera exorbitantemente quantidades significativas de dopamina. Cara, eu usei muito advérbio nesse vídeo. Por que eu tô falando isso? Porque a mesma quantidade que libera de sucesso vai liberar em maus hábitos. Se você bebe muito, imagina a quantidade de dopamina que libera. Quando você vê uma lata gelada, vê uma Heineken, um Budweiser, tipo, seu cérebro já brilha. Por quê? Porque ele sabe, só de você ver a garrafa, a quantidade de dopamina que ele vai liberar. A mesma coisa do cara que é viciado em droga. Ele não vai nem pela droga. Ele já pensa na sensação de consumir aquela droga. Como ele pensa nessa sensação, o cérebro dele já liberou dopamina, filho. Questão de matemática, por isso que eu falo sobre aprender, que é uma coisa muito foda, porque é você querer aprender. Porque quando eu penso no processo de eu conseguir responder essa questão, que é uma questão foda, difícil, do IME, do ITA, da AFA, só de eu pensar que eu consegui responder essa questão, já me libera uma quantidade grande de dopamina. Porque eu consegui responder aquela questão, por mais que eu nem tentei ainda responder. Mas só do fato de eu memorizar que eu consegui responder ela, meu cérebro já fica empolgado. Beleza? É isso. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Esse vídeo ficou um pouco longo, né? Porque tem muitas coisas para ser ditas aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero de coração que tenha ajudado vocês. E sempre aparece, né, pra vocês aí, livros, artigos. Se não aparecer, tem coisas que eu não achei muito significativa. Mas tem livros que eu já li, tem livros que eu não li, mas recomendo, porque falam muito bem. E eu já vi a sinopse do vídeo, do livro. Eu já peguei alguns trechos interessantes. Beleza? Muito obrigado e valeu!